convidado a estar conosco. Outro recado, às quartas-feiras nós começamos o estudo do primeiro livro de Samuel. Então, se você consegue estar aqui conosco às quartas-feiras, esteja aqui para a gente passar essa 1 hora juntos, refletindo na palavra de Deus. Amém? Todo mundo achou? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso do número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Acera, que são sustentados por Jezabel. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando? Vocês ficarão pulando de um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só. O que está escrito aí, irmãos? Uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então, eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acorde. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve o que, irmãos? Voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém? Não feche a sua Bíblia. Coloque o seu coração diante de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa revelação tão preciosa. E nessa hora que nos colocamos diante do Senhor para ouvir a sua voz, para ouvir, ó Pai, a sua direção, ó Deus, e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê compreensão da tua verdade, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, pelo seu Espírito. E que todo impedimento, ó Pai, toda preocupação, toda circunstância, ó Pai, que talvez esteja acontecendo em nossa vida, que se transformar em impedimento, ó Deus, para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, que cai por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para falar aquilo que é necessário e aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Deus, que os Teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entre 2 caminhos, um dos piores sentimentos que eu e você que estamos presentes aqui nessa noite podemos nutrir no coração, podemos nutrir na nossa alma, é o sentimento chamado dúvida. A dúvida, sem sombra de dúvida, é um sentimento completamente complicado.
Um sentimento completamente difícil e um sentimento que tem toda a capacidade de tirar de nós as virtudes mais preciosas que nós temos. Sendo assim, viver em dúvida, viver com dúvida ou nutrir a dúvida no coração é um grande perigo para cada um de nós. Quando eu e você, meus irmãos, nutrimos a dúvida em nosso coração, nós corremos um grande risco de trocar a coragem pelo medo. Quando eu e você deixamos que a dúvida domine a nossa alma, toda aquela coragem que sustentava a nossa caminhada, quando a dúvida passa a dominar cada um de nós, toda essa coragem ela vai se esvaindo. E o que fica, o que termina, é tão somente o medo. Mas se você parar para perceber comigo e notar, quando nós deixamos que a dúvida nos domine, nós trocamos a fé pela incredulidade. Os irmãos muito bem lembram daquele episódio, aqui já vai a primeira nota de rodapé, quando Pedro foi convocado por Jesus para que ele andasse sobre as águas, à semelhança daquilo que o seu Senhor estava fazendo. Mas, de repente, Pedro, que fazia algo que era completamente fora do comum, fora do normal, começou a olhar as circunstâncias à sua volta e começou a fazer o que, irmãos? Afundar. Porque a dúvida, ela tem o poder de tirar a fé do nosso coração e deixar uma semente chamada incredulidade. Mas quando eu e você deixamos que a dúvida domine a cada um de nós, que a dúvida comece a dirigir os nossos passos, eu e você podemos trocar a esperança pelo desespero. Talvez, em algum ponto, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós estávamos completamente esperançosos de algo acontecer. Mas, de repente, o sussurro da dúvida soprou os nossos ouvidos. O sussurro da dúvida veio sobre a nossa alma. E toda aquela esperança, expectativa que nós tínhamos, começou a se esvair. Começou a ir embora. Porque nós demos espaço para a dúvida. Tiago, meus irmãos, capítulo 1, verso de 6 a 8, ele vai dizer para nós sobre um indivíduo que nutre e carrega a dúvida no seu coração. Peça, porém, com fé. Em nada, está escrito que aí? Duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus. Então, Tiago diz para nós que uma pessoa que nutre dúvida no seu coração, ela corre um grande perigo de ser jogada de um lado para o outro. De não se firmar em lugar nenhum, de não ter algo do qual ela possa se agarrar, de não ter algo que ela pode olhar e dizer assim, aqui está a minha esperança e nada vai me tirar desse lugar. Meus irmãos, o texto que está diante de nós nessa noite vai mostrar para nós um povo que mesmo que houvesse experimentado tudo da parte de Deus, seja ao olhar para trás, seja na sua própria experiência, seja naquilo que havia ouvido falar da experiência dos seus pais, mesmo experimentando tudo isso, esse povo foi um povo que deixou-se dominar pela dúvida. Pela dúvida. E se nós pudéssemos entender e recapitular aquilo que nós vimos no domingo passado, você e eu observamos que Deus chamou o profeta Elias, nesse ponto da sua vida e da sua história, e fez um grande desafio para ele. Elias, sabe? Aquele homem que tem procurado você 3 anos, vá e se apresenta a ele. Então Deus começa a testar, nesse momento, a coragem daquele profeta. E Elias, de fato, obedece o Senhor e vai se encontrar com aquele que queria tirar a sua vida.
E nós tiramos 3 lições importantes para nós no domingo passado. A primeira lição que nós aprendemos no domingo passado é que eu e você vamos precisar ter coragem para obedecer à vontade de Deus. Meus irmãos, fazendo aqui um adendo daquilo que nós vimos e aplicando de novo ao nosso coração, tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você que são desafiadoras. Há coisas que Deus vai pedir para a minha pessoa e para a sua pessoa que vão ser um desafio tremendo para nós. E que se nós não tivermos coragem para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, sabe quando a gente vai obedecer? Nunca. Mas nós aprendemos no domingo passado que eu e você precisamos ter coragem para não negociar a nossa fidelidade em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos complicados, em tempos dos quais muitas vezes eu e você nos encontraremos em circunstâncias que vai ser muito fácil de nós nos corrompermos. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser no contexto do qual Deus colocou você. Circunstâncias vão aparecer e vão dizer para você: desiste do seu Deus, seja infiel. E para ser fiel nós precisamos ter coragem. Mas a última lição que nós aprendemos na semana passada é que nós precisamos de coragem para assumir a nossa identidade. Se eu e você, meus irmãos, nesse tempo do qual, principalmente os cristãos, são taxados como loucos, no tempo do qual nós cristãos somos taxados de atrasados, nós cristãos somos taxados de pessoas completamente sem noção, eu e você precisamos, ou vamos precisar, de coragem para assumir a nossa identidade. Identidade. Diante de tudo isso, diante dessa introdução, você está comigo? Diga amém. O que esse texto, nessa noite, tem para nos ensinar? E com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo os pontos desse texto. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês, meus irmãos, nessa noite, primeiro ponto da nossa reflexão, o silêncio da dúvida. O silêncio da dúvida. Olha comigo o verso 21 e o verso 20 e o verso 21, mais uma vez. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal é Deus, siga-no. Meus irmãos, o grande dia havia chegado. O dia que Elias tanto esperava na sua história e na sua trajetória. Deus fez com que esse profeta passasse por um treinamento de 3 anos para que chegasse esse dia. E esse dia tão maravilhoso e que Elias aguardava tanto estava diante dos seus olhos. Elias fez um desafio. E o desafio era o seguinte: faça com que todos os profetas de Baal e Acera se encontrem comigo no Monte Carmelo. E se você percebeu na leitura do texto, havia quantos profetas de Baal, meus irmãos? 400 e? Mas quantos profetas de Acera? 400. Então, havia quantos falsos profetas? 850. Então, você observa a realidade de que, de um lado, está o rei ímpio, de um lado está 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, e do outro lado, quantos profetas de Deus? Quantos, irmãos? Um profeta de Deus. E mesmo em meio à diferença numérica, Elias faz um desafio. E em meio a fazer esse desafio, Elias chega não para os profetas de Baal, não para o rei, e faz a seguinte pergunta: até quando vocês ficarão de um lado para o outro? Até quando vocês estarão com o coração de vocês dividido?
Até quando vocês vão ficar pulando de um galho para o outro? Até quando vocês serão indecisos, duvidosos na vida e na caminhada de vocês? E aqui a gente já tira a primeira lição para as nossas vidas, meus irmãos. Perceba comigo que o silêncio, esse silêncio ensurdecedor que o povo revela, é que eles não sabiam de fato quem eles queriam servir. Elias deu uma opção para eles. Ou vocês seguem Deus, ou vocês seguem Baal. Ou vocês seguem aquele do qual os pais de vocês ensinaram vocês a servir, ou vocês seguem esse do qual essa mulher chamada Jezabel apresentou para vocês. Eu e você precisamos entender que nós vivemos num tempo extremamente complicado na história da igreja. Um tempo, meus irmãos, em que a nossa lealdade ao Senhor, ela vai ser constantemente testada. E quando a nossa lealdade ao Senhor, ela é comprometida, ela é testada, muitas das vezes, meus irmãos, a gente não vai querer, e aqui grava essa palavra na noite de hoje, nós não vamos querer nos comprometer. Nós não vamos querer firmar uma aliança verdadeira com Deus. Porque existe uma pluralidade de opções, ok? Se você passeia, vamos pintar o quadro aqui, vamos para Israel. Se você passeia em Israel, de repente você encontra ali um culto a Baal. Você caminha um pouco mais à frente e tem aqui um poste ídolo da deusa Acera. Se você caminha um pouco mais, existe Astarote. Mas se você vai um pouco mais à frente, diante dos seus olhos vai aparecer um culto ao deus Marduk. E em meio a essa pluralidade, existe um Deus clamando a todas as pessoas: venha para mim, venha me adorar. Agora eu pergunto para vocês, em meio a tantas opções, quem quer se comprometer? Em meio a tantas sugestões, quem quer firmar uma aliança? Você pode seguir um Deus que aprova tudo que você faz. Você pode seguir um Deus que dá condição para que você viva a vida que você quer viver. Para que você vai seguir um Deus que pede de você santidade, fidelidade e vida no altar dele? Por isso, quando Elias pergunta, meus irmãos, o que ele ouve é o silêncio. Ninguém queria se comprometer. Mas a segunda coisa que a gente pode considerar ainda nesse primeiro ponto é que o silêncio do povo revela que eles não conheciam verdadeiramente o seu Deus. Eles não conheciam de fato o Deus que Elias estava oferecendo para eles. Pare para pensar. Quando nós temos de fato, meus irmãos, uma experiência com Deus, quando nós conhecemos a Deus, não somente de ouvir falar e tão somente da experiência dos outros, fica muito mais difícil para que a gente troque Deus. Fica muito mais difícil para que a gente negocie Deus, porque de fato houve um ponto na nossa vida, uma circunstância na nossa vida, que nós tivemos um encontro com esse Deus, e isso mudou a nossa trajetória. Então não será por causa de alguns Baals que nós vamos desviar o caminho. Mas esse povo, eles ficaram na dúvida, eles ficaram em cima do muro, porque eles ainda não haviam tido uma experiência com Deus. Uma experiência real com Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deixa 1 Reis marcado, por favor. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. A partir do verso 1. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 32. Amém? O verso 1 diz assim para nós: o povo viu que Moisés demorava a descer da onde, irmãos?
do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós o quê? Deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro da orelha de suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da onde? Da terra do Egito. Você conhece a história? Pouco tempo havia se passado de que Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito. E esse povo havia experimentado coisas maravilhosas da parte de Deus, visto coisas que ninguém havia observado até então. Mas Moisés, aquele que fazia mediação entre o povo e Deus, havia sumido. E a primeira atitude que esse povo tomou quando soube que Moisés demorava e não iria voltar foi o quê, irmãos? Faz outro Deus para nós. Faz outros deuses para a gente. E como se não bastasse tudo isso, pega tudo aquilo que o Deus de Israel, esse que nos livrou do Egito, e coloca tudo isso na conta desses deuses que nós acabamos de criar. Sabe qual era o grande problema do povo, meus irmãos? Quem tinha experiência com Deus? Eles ou Moisés? Quem tinha experiência? Moisés. O povo não tinha experiência com Deus, então, aceleradamente, eles tiveram condição de trocar de Deus. Condição de trocar de Deus. Por isso Elias diz para o povo: se Deus é Deus, sirva a Ele. Se você, na sua experiência, sabe que Deus é o seu Deus, se você já teve uma experiência com Ele, sirva a Ele. Agora, se o Deus de vocês é Baal, sirva a Baal. Porque, meus irmãos, quando nós ficamos em silêncio diante da grande pergunta, quem nós vamos servir? Se existe dúvida no nosso coração, é porque nós ainda não tivemos uma experiência com quem? Com Deus de Israel. Com Deus verdadeiro. Volta comigo para o primeiro livro de Reis. E eu quero destacar também, meus irmãos, que o povo, esse povo que Elias está diante deles, eles não tinham uma experiência com Deus verdadeiro, porque eles não entendiam, não compreendiam que esse Deus, ele é extremamente exclusivista. Ele é tão exclusivo, meus irmãos, que ele não divide a sua glória com ninguém. Esse Deus, ele é por demais exclusivo e que nós precisamos ter ele como primeiro lugar em nossas vidas. Esse Deus, ele é extremamente exclusivo porque ele precisa ser o primeiro lugar no nosso trabalho. Ele precisa ser o primeiro lugar no nosso lazer. Ele precisa assumir a condição daquele que de fato governa as nossas vidas. A pergunta que Elias fez, meus irmãos, era muito difícil para que o povo pudesse compreender, já que de fato eles não conheciam a Deus. E a grande pergunta que surge para nós diante desse momento do sermão, está comigo, diga amém? Será que nós temos a capacidade de dar essa resposta? Será que eu e você, nesse momento agora do culto, temos a capacidade de responder a quem nós vamos decidir nessa noite servir? A quem nós vamos decidir nessa noite entregar a lealdade do nosso coração? Porque se nós ficarmos no meio termo, o meio termo não funciona para Deus. Mateus capítulo 12, verso de número 30, diz assim para nós: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você leu o nosso terceiro livro que a gente escreveu, vocês vão lembrar de uma história que a gente conta ali, que a gente narra, eu acho que eu já contei aqui, a história de um muro
o muro da divisão. E essa história diz para nós que certo viajante, ele caminhava por uma estrada, por um lugar completamente estranho e diferente. Enquanto caminhava nesse local, ele encontrou um muro. Caminhando pelo muro, ele observava dois povos, um do seu lado direito e um povo do lado esquerdo. Quando ele caminhava, esse povo do lado direito dizia para ele: ei, você, venha para cá, fique conosco, esteja conosco, more conosco, habite conosco. Mas ele observava que o outro lado ficava completamente em silêncio. Dias se passaram, e aquele homem gerou essa dúvida no seu coração. Ele virou para as pessoas que não clamavam, não gritavam do lado esquerdo e fez a seguinte pergunta: meu Deus, por que o povo do lado direito clama tantas vezes para que eu vá e fique com eles, e vocês dos lados esquerdo nunca disseram nada para mim? E aquelas pessoas responderam para ele: o muro do qual você está, foi nós que criamos. Então você não precisa vir para cá, você já está conosco. Nos ensinando a seguinte lição: não existe espaço para o meio termo. Ou estamos de lado de Deus, ou nós estamos contra Deus. O povo não estava compreendendo essa realidade. Josué capítulo 24, é aqui um texto que a gente gosta de falar muito quando vamos falar de família, da importância do nosso lar, da importância do sacerdócio no nosso lar, de ter um lar do qual Deus habita. Esse texto de Josué, capítulo 24, diz assim para nós, verso 14: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam quem, irmãos? O Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Vamos repetir? Eu e minha casa. Perceberam como os textos de Elias e Josué são parecidos? O convite que Josué faz para o povo é o mesmo convite que Elias está fazendo. A quem vocês vão servir? A quem vocês vão se prostrar? A quem vocês vão adorar? Vocês precisam sair da dúvida. Vocês precisam decidir hoje. Perceba que Josué, ele não protela a decisão, ele fala com o povo o quê? Hoje. Hoje vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Porque o silêncio da dúvida é um silêncio muito perigoso. Segundo ponto da nossa reflexão, meus irmãos, nessa noite. Observe comigo, por favor, o silêncio da inutilidade. O silêncio da inutilidade. Olha o verso de número 24, do 1 Reis, por favor. Verso 24 diz assim para nós: então eles invocaram o nome do seu Deus. Perdão, irmãos. Verso 26, melhor dizendo. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Então você vai perceber comigo que Elias agora vai mostrar para nós o grave perigo do silêncio e da inutilidade. O desafio do qual Elias propôs para os profetas de Baal e Acera era o seguinte:
será trazido 2 novilhos. E vocês ainda vão ter condição de escolher aquele que vocês acham melhor. Vocês vão pegar esse novilho, colocar sobre o altar, mas não vão colocar fogo nele. E como vocês são muito, há muita gente entre vocês e eu só sou um, vocês podem ir primeiro. Coloque o novilho sobre o altar e clame ao seu Deus. O Deus que responder por fogo, ele é Deus. Foi esse o desafio que Elias propôs para essas pessoas. O que Elias estava dizendo nas entrelinhas era o seguinte: o Deus que ficar em silêncio, ele é completamente inútil. Ele não serve para nada. Ele não vai adiantar de nada para a vida de vocês, ele não vai somar nada na vida de vocês, ele não vai acrescentar nada na vida de vocês. E aqui, meus irmãos, a gente já tira a primeira lição, no segundo ponto. Confiar no falso e no inútil sempre nos levará a ficar completamente desgastados. O texto vai mostrar para nós, você leu comigo, que eles clamaram da manhã até o meio-dia. Se cansaram, pularam, fizeram tudo o que era possível, se dedicaram ao máximo para que esse Deus ouvisse a oração deles. E aquilo que eles conseguiram ouvir foi tão somente o silêncio. Meus irmãos, eu e você vivemos numa geração, provavelmente a geração com mais acesso à informação. Nós vivemos em uma geração, não a que mais tem acesso ao prazer, mas que tem muita facilidade ao quê? Ao prazer. Você hoje pode sair pela rua e viver da maneira que você quer, que você bem entende, e se você tiver dinheiro no bolso, então, você vai poder pagar tudo aquilo que seu coração deseja. E mesmo vivendo numa circunstância como essa, em que as pessoas têm acesso a tantas coisas, nós nunca vimos uma geração de tantas pessoas doentes emocionalmente. Nós não vimos uma geração com tantas pessoas precisando de ajuda. Nós não vimos uma geração com pessoas tão cansadas na alma, com tanta dificuldade na alma, com tanta sede na alma, com tanta dificuldade no seu ser. Para observar os números de suicídio que existem hoje. Para observar os casos de depressão que existem hoje. Uma geração que tem acesso a tudo, mas não tem aquilo que é mais importante. Uma geração que se dedica a tudo, aos seus sonhos, aos seus projetos, e nós precisamos nos dedicar mesmo. Mas mesmo assim, uma geração completamente vazia, porque tem colocado a sua confiança naquilo que é inútil. Inútil. Assim como os profetas de Baal. Mas a segunda coisa que eu quero colocar diante de vocês é que confiar no falso e no inútil sempre nos levará ao desespero. Olha comigo o verso 29, por favor. Passado, verso 28, e eles clamavam em altas vozes e faziam o que, irmãos? Vamos repetir? Cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Pergunto para você, eles se dedicaram? Sim. Eles deram o seu máximo? Sim. Eles entregaram tudo aquilo que eles podiam? Sim. Tudo aquilo que estava diante deles, eles fizeram para que ouvisse a resposta desse Deus. E se você parar para notar quantas pessoas fazem tantos sacrifícios, coloca sua família em risco, coloca seus filhos em risco, sacrificam até aquilo que não deveriam sacrificar. Mas no final das contas, elas só encontram desespero, silêncio, não há resposta, não há algo que preencha a necessidade que elas tanto precisam. Ah, igreja, se você parar para
pensar e notar comigo, existem muitas coisas nos nossos dias, e principalmente no nosso dia a dia, que pode ganhar o nome de Baal, que pode receber o nome de Baal. Sabe? Baal, muitas das vezes, pode vir travestido nas nossas vidas como um sucesso. Baal, muitas das vezes, pode vir na nossa vida disfarçado do prazer. Baal, nas nossas vidas, pode vir encapuzado da beleza exterior. O Baal pode chegar para nós disfarçado da confiança na política ou em um político. Mas pare para anotar comigo, em nome de Jesus. Por mais que a gente coloque a confiança em todas essas coisas, no momento em que eu e você mais precisarmos, que a nossa alma mais ansiar, todas essas coisas vão decepcionar a gente. Todas essas coisas vão ruir e falir. Sabe? Quando nós estivermos sozinhos, essas coisas todas que nós colocamos como deuses em nossas vidas não poderão nos ouvir. Sabe? Quando eu e você estivermos doentes, essas coisas que nós colocamos a nossa confiança não poderão nos curar. Sabe? Quando nós estivermos à beira da morte, elas não poderão nos salvar. Pare para pensar. E aqui é muito sério, você precisa responder para o seu próprio coração. Como aquilo que você tem colocado a sua vida, a sua expectativa e a sua esperança pode ajudar você na hora que você mais precisa, que é a hora da morte. Pode ajudar você na hora que você mais precisa, que é quando você está sozinho. Pode ajudar você na hora que você mais precisa. Porque Baal, ele vem travestido de muitas coisas em nossas vidas, que no fim das contas, todas elas são inúteis. Completamente inúteis. Mas, meus irmãos, o profeta Elias chega para o povo, e eu quero enfatizar mais uma vez, e faz a seguinte pergunta: até quando? Vocês ficarão pulando de um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Igreja, quem que nós estamos seguindo? Quem que nós estamos colocando a nossa confiança? Como é o título do sermão? Diante de nós, nessa noite, existem dois caminhos. Ou caminhar com Baal, naquilo que nós já sabemos que é inútil, ou decidir nessa noite fazer uma aliança com Deus e servi-lo de todo o coração. Eu quero terminar essa mensagem. Vamos ficar de pé? O que eu e você, então, precisamos fazer diante de todas essas considerações? E o conselho que nós temos para nós, nessa noite, está no livro de Jó. Jó, capítulo 22, a partir do verso de número 21. Jó, capítulo 22, a partir do verso de número 21. De forma impressionante, esse conselho não vem de Jó, mas vem de um dos seus amigos. E nesse conselho, ele vai dizer assim para Jó: portanto, preste bem atenção, irmãos. Portanto, reconcilie-se com Deus e viva em paz com Ele. Perceberam o primeiro conselho? Dois caminhos. Você tem Baal, mas você tem um outro caminho que diz assim para você: se reconcilie com Deus e vive em paz com Ele. E assim sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da onde, irmãos? Da boca de Deus, e guarde as palavras dele no seu
coração. Se você, olha só, se você se converter ao Todo-Poderoso, e quando nós falamos de conversão, você que dirige sabe, você está indo numa direção e de repente você precisa pegar uma rotatória e mudar de caminho. Então o que Deus está colocando diante de nós é o seguinte: para tudo para onde você está indo, faz meia volta e volta para o outro lado. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, meus irmãos. Que ídolos existem no nosso próprio lar? E quando ele fala de tenda aqui, ele fala de casa. Que ídolos precisam sair de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar? Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar o pó, o seu ouro, o ofir, entre as pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e ele levantará o seu rosto para Deus. Olha a grande diferença agora dos profetas de Baal para aqueles que servem o Senhor. Você fará a oração. Vamos lá, igreja. Você fará a oração. Pronto. O que aconteceu com os profetas de Baal? Clamaram e ouviram o quê? Silêncio. Nada. Mas quando nós nos reconciliamos com Deus, seguimos a esse Deus verdadeiro, fazemos uma aliança séria de compromisso com Ele, qual que é a promessa? Que Ele ouvirá as nossas orações. As nossas orações. A decisão que você precisa tomar nessa noite é você. Não é você e seus filhos, não é você e sua família, é você. Como que você vai caminhar do dia de hoje, dia 8 de janeiro de 2023, para frente? Ou você segue os Baals que você tem colocado como ídolos na sua vida, ou você decide hoje fazer uma aliança com o Senhor. Entregar seus caminhos para Ele e viver de forma plena, intensa e completa com esse Deus. Essa decisão, nós, individualmente, precisamos tomar. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Deus, mais um domingo, o Senhor nos dá a oportunidade de tomar a decisão, Pai, de sair daqui nessa noite, com uma aliança, Deus, e com um compromisso com o Senhor. Um compromisso, Deus, de viver em fidelidade contigo. Um compromisso de renunciar, ó Pai, aos Baals, ó Deus, que tem se apresentado diante das nossas vidas. Um compromisso, ó Deus, de viver nesse mundo para a glória do Teu santo nome. Pai Santo, em tempos difíceis, em tempos de crise, nós não podemos ter dúvidas, ó Pai, a quem nós servimos. A quem, ó Deus, tem de fato a lealdade do nosso coração. Então que todos nós possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, com a decisão de firmarmos uma aliança de servir ao Senhor. Seja na nossa casa, Deus, seja na igreja, seja no trabalho, aonde o Senhor nos colocou. Dê-nos capacidade, Deus, para ser fiéis a Ti. E que o Senhor seja de fato o Senhor das nossas vidas. Nós te pedimos graça, nós te pedimos a unção do Teu Espírito, para que a gente possa tomar essa decisão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.